O interior do corpo humano é uma máquina complexa. Uma usina elétrica, uma indústria química e uma usina de eliminação de dejetos ao mesmo tempo. Para mantê-la em operação, tudo o que temos de fazer é comer. Durante a vida, consumimos 30 toneladas de alimento. Descubra o complexo processo da digestão a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. A Enciclopédia do Corpo Humano. O processador de alimentos. Dormir e também digerir. Embora a mente de Gary esteja desconectada, seu sistema digestivo nunca fica inativo. Ainda está ocupado trabalhando no jantar da noite passada. O alimento é o ponto de partida para tudo o que acontece dentro do corpo humano. Só a digestão desse alimento gasta 10% de nossas reservas diárias de energia. 70% dessa energia é gasta para manter o corpo em funcionamento, executando as rotinas que nos mantêm vivos. Com isso, restam apenas 20% de nossas reservas de energia para todas as nossas atividades diárias. O alimento é o combustível que queimamos quando nossos músculos trabalham. Ele fornece ao corpo os nutrientes essenciais para mantê-lo saudável. O alimento também abastece o conteúdo de nosso estojo de primeiros socorros interno, que repara danos causados ao corpo e o põe de novo em funcionamento. Gary está pronto para tomar o café da manhã, a refeição que encerra o jejum noturno. Da mesa ao banheiro, o alimento fará uma jornada de 24 horas através do seu corpo. Há matéria-prima em diversas formas, tamanhos e sabores. Durante a vida, uma pessoa comum consome 8.000 ovos, meia tonelada de queijo, 6.000 filões de pão, 3.800 litros de leite, 24 porcos e 1 tonelada de frutas. O ato de engolir aciona a usina de processamento. Enquanto engolimos, uma reação reflexa nos impede de respirar. O palato mole ergue-se para impedir que o alimento entre pelo nariz. Uma aba elástica atrás da raiz da língua, chamada epiglote, se inclina para trás para fechar a entrada da laringe, a passagem de ar para os pulmões. O alimento é conduzido com segurança até o esôfago, um tubo muscular revestido muito parecido com a pele. Ondas de contrações percorrem suas paredes, impulsionando o conteúdo com tal força que somos capazes de engolir de cabeça para baixo. Essas contrações, chamadas de peristalse ou peristaltismo, acionam uma esteira sempre ativa que carrega alimentos sólidos e líquidos durante todo o processo de digestão. Só a lembrança de determinado alimento pode ser o bastante para fazer nossa boca salivar. 6 glândulas salivares produzem 1 litro de saliva diariamente. Ela é segregada através de minúsculas fontes localizadas embaixo da língua e umedecem o alimento para facilitar sua digestão. A saliva também mantém a umidade da boca e língua. Ela flui com abundância quando mastigamos o alimento ou até quando lembramos de algo saboroso. A partir de agora, o alimento fará uma jornada sinuosa de 11 metros através do sistema digestivo. Ele será submetido a ataques físicos e químicos, enquanto o corpo sistematicamente quebra os complexos ingredientes dos alimentos em nutrientes básicos que poderá utilizar.
A mastigação inicia o ataque. A boca possui 32 dentes criados para moer, cortar e partir. A superfície branca dos dentes, o esmalte, é a substância mais dura do corpo humano, tão resistente quanto o vidro. Ainda assim, é um tecido vivo que pode reparar danos menores à sua superfície. Enquanto os dentes despedaçam a estrutura física do alimento sólido, a saliva lança um segundo ataque. Ela contém duas enzimas, substâncias químicas que ajudam a quebrar a complexa estrutura química dos alimentos. Uma dessas enzimas quebra moléculas de amido e as transforma em açúcar. Para fazer um teste, mastigue algo com amido por 1 ou 2 minutos, e o resultado dessa reação química se manifestará através de um sabor açucarado na boca. O alimento mastigado, ou bolo alimentar, é empurrado esôfago abaixo, uma jornada de apenas 3 segundos. Esta é a entrada para o estômago, uma válvula no fundo do esôfago. Em seguida, surge o interior de um saco muscular, aproximadamente do tamanho e formato de uma luva de boxe. O estômago é um processador de alimentos. Ele pulveriza o alimento que ingerimos, diluindo-o ou compactando-o, preparando-o para as etapas seguintes da digestão. Ele também é um reservatório de alimento entre as refeições. Esta caverna é o estômago totalmente distendido, em sua capacidade máxima, 1,5 litros. Ácidos poderosos fluem para atacar e dissolver o alimento. Misteriosamente, o estômago se mantém a salvo de seu próprio conteúdo corrosivo. O segredo está nas suas paredes com pregas. Elas são revestidas de orifícios profundos, cada um deles forrado de células microscópicas. Num bizarro equilíbrio, algumas das células liberam ácido hidroclorídrico, enquanto suas vizinhas segregam um muco viscoso. Ele reveste as paredes do estômago e o protege da autodestruição. O revestimento do estômago segrega quase 4 litros de suco gástrico por dia. Assim como a saliva, essas glândulas podem segregar fluidos com a simples lembrança de um alimento. O fogo tem sido aliado da culinária desde os tempos mais remotos. O calor solta as fibras que unem as proteínas e carboidratos. O cozimento também elimina a maior parte das bactérias perigosas que existem nos alimentos. Aromas e sabores apetitosos também desempenham um papel importante. Eles estimulam nossas glândulas a produzir saliva e suco gástrico. Eles também adicionam um prazer especial ao ato de cozinhar. Bem, pelo menos alguns. Esta fatia de pão queima em apenas poucos segundos. Se ela liberasse sua energia dentro do corpo com essa rapidez, nós também desapareceríamos numa nuvem de fumaça. O corpo possui métodos mais sutis para extrair energia dos alimentos. Mas não importa como a energia seja liberada, os mesmos alimentos liberarão sempre a mesma quantidade de energia. Esta experiência mostra a quantidade de energia contida no açúcar branco comum. Exatamente meio grama de carboidrato puro. A energia é medida em calorias. No calorímetro, o açúcar queima rapidamente. Ele produz 2 calorias. Uma colher de chá de açúcar produzirá 20 calorias. Todos os carboidratos produzem aproximadamente a mesma quantidade de energia. Outros alimentos podem ser armazenadores de energia mais ou menos eficientes. A gordura contém 2 vezes mais calorias que os carboidratos. Enquanto a ingestão do açúcar proporciona energia instantânea, os alimentos ricos em gordura fornecem ao corpo humano um tipo mais concentrado de combustível. Faz quase 3 horas que Gary tomou seu de jejum. A maior parte dele já saiu de seu estômago e está iniciando uma jornada de 6 metros através do intestino delgado.
Se nosso trato digestivo fosse um tubo esticado, o corpo humano teria de ter 9 metros de altura. Em vez disso, nossos intestinos são sistematicamente dispostos em dobras sobrepostas para se encaixar convenientemente no corpo. A peristalse prossegue com sua função de esteira transportadora, expulsando o quimo para fora do estômago através desta minúscula válvula que impede o retorno. Cada contração movimenta menos de uma colher de chá de quimo para o topo do intestino delgado, o duodeno. Aqui, a superfície interna do intestino transforma-se num revestimento úmido e aveludado. Ele é especialmente projetado para absorver o conteúdo alimentar que foi quebrado. Estas projeções minúsculas em forma de dedo, chamadas vilosidades, aumentam a área de absorção de nutrientes. Elas proporcionam ao revestimento do intestino delgado uma área 10 vezes maior do que a superfície da pele humana, o suficiente para forrar o chão de uma sala de estar. É aqui que os nutrientes passam do intestino para a corrente sanguínea. Cada uma das minúsculas vilosidades contém uma rede de vasos sanguíneos que absorvem a glicose e os aminoácidos, as pedras fundamentais formadas por carboidratos e proteínas. A gordura flui para o interior de minúsculos tubos nas vilosidades e elas se conectam a outro sistema tubular do corpo, os vasos linfáticos, que acabam na circulação sanguínea. Essa densa rede de tubos microscópicos envolve o intestino delgado para conduzir os componentes alimentares. Depois de uma refeição pesada, o sangue flui de outras partes do corpo para esses capilares, deixando os músculos enfraquecidos e o cérebro nebuloso. Nós somos o que comemos, e um corpo saudável necessita de uma dieta equilibrada. A ciência da nutrição apontou os ingredientes essenciais. Entre milhares de alimentos, o corpo humano necessita de apenas 40 nutrientes distintos. E não existe a dieta perfeita. O que é alimento para alguns é veneno para outros. As frutas são ricas em açúcares, minerais e vitaminas. Este é um cristal de vitamina C pura, encontrado nas frutas cítricas como a laranja. Ela é responsável pela saúde de nossos ossos, gengivas e dentes. Os vegetais são uma excelente fonte de carboidratos. Eles também fornecem vitaminas e minerais que nos mantêm energizados. Os peixes possuem vitamina E. A carne e os derivados do leite contêm proteínas, gorduras e cálcio para a manutenção de unhas, pele e cabelos saudáveis. Os grãos são uma fonte formidável de nutrientes, mas muitos grãos crus são tóxicos até que brotem. Os cereais contêm um ingrediente indigerível chamado fibra. A massa fibrosa ajuda a manter o alimento em movimento através do intestino. Por outro lado, precisamos apenas de quantidades mínimas de determinadas vitaminas, apenas uma colher de chá durante toda a vida. Para digerir todas essas diferentes substâncias, 3 órgãos localizados ao lado do estômago produzem um coquetel de sucos digestivos. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas descarregam suas substâncias químicas em um único duto que se estende pelo interior do duodeno, antes de se esvaziar através de uma válvula minúscula, chamada esfíncter de Oddi. Diariamente, o fígado produz quase 1 litro de um líquido esverdeado chamado bile. Enquanto o quimo flui pelo intestino,
A bile ajuda a desintegrar glóbulos de gordura e algumas vitaminas para que possam ser absorvidos pelo organismo. Ondas de peristalse empurram esse quimo carregado de ácido até o fundo do intestino delgado, ameaçando seu revestimento delicado. Assim, os nervos das paredes intestinais incentivam o pâncreas a fabricar um líquido alcalino que neutraliza o ácido. Esse suco pancreático também contém enzimas potentes. Elas encerram o processo da quebra dos ingredientes no quimo em moléculas mais simples. É aqui que o corpo começa a reunir as pedras fundamentais. O fígado é o maior órgão do corpo humano e executa mais de 500 funções diferentes. É uma movimentada indústria química constituída de 75 mil grupos idênticos de células. Ele filtra os nutrientes levados pelos vasos sanguíneos diretamente do intestino delgado. Aqui eles são recombinados, formando as complexas moléculas de proteínas e gorduras de que o corpo humano necessita. O fígado também é um depósito de açúcar, que fornece energia ao corpo conforme a necessidade. 6 horas após o café da manhã, o alimento desprovido de seus nutrientes inicia o estágio final de sua jornada, uma lenta trilha de 1,5 metro pelo intestino grosso. Este é o ambiente do terceiro estágio da digestão. No intestino grosso existem incontáveis bactérias que sobrevivem dos restos de alimento digerido. Essas bactérias são totalmente inofensivas ao nosso trato digestivo. Na verdade, elas nos auxiliam produzindo pequenas quantidades de algumas vitaminas. As bactérias e não os restos de alimento produzem a maior parte de nossos dejetos sólidos. O último componente é a água. Uma substância tão importante que é continuamente extraída dos dejetos do corpo. A água compõe 60% do corpo humano, quase 38 litros no total. Mesmo assim, o corpo está sempre correndo o risco de desidratar. Para desempenhar sua função no controle dos fluidos, o revestimento do trato digestivo transforma-se a partir da entrada do intestino grosso, de células que absorvem nutrientes para células criadas para filtrar água. Nossos sucos digestivos transformaram um alimento inicial numa massa, e o corpo precisa dessa água de volta. 2/3 da água do quimo são extraídos pelo intestino grosso, filtrados por uma microscópica peneira de células. Milhares de vasos sanguíneos nas paredes intestinais absorvem quase 5 litros de água por dia. Uma densa rede de capilares leva a água recuperada e os nutrientes absorvidos dos intestinos e os devolve à circulação. As paredes musculares do intestino grosso empurram seu conteúdo adiante em direção ao reto, o final da jornada de 9 metros através do trato digestivo. Os órgãos responsáveis pelo equilíbrio da hidratação do corpo humano são os 2 rins. Eles filtram o sangue, excretando qualquer refúgio através de tubos longos, mostrados aqui em vermelho. Amplas artérias e veias garantem um fluxo abundante de sangue através dos rins. Todo o sangue do corpo passa através deles a cada 5 minutos. São 150 litros por dia, quase 38 milhões de litros durante toda a vida. Cada rim contém mais de 1 milhão de unidades filtradoras. O sangue flui através de um emaranhado de capilares. A água e os refúgios são filtrados e então coletados por tubos entrelaçados. 99% da água limpa retorna então ao sangue. O líquido restante, a urina, flui por dutos coletores e em seguida por longos tubos chamados ureteres.
Apenas alguns litros de urina passam por esses tubos todos os dias. A quantidade depende de quanto bebemos e do quanto transpiramos. A urina é produzida lentamente durante o sono e com maior velocidade quando o corpo está em atividade. A jornada de 30 centímetros termina na bexiga. A urina é expelida pelos ureteres. As paredes musculares e elásticas da bexiga se expandem quando cheias. Quando vazia, a bexiga é do tamanho de uma noz. Ela pode se expandir até o tamanho de um punho antes de esvaziar. A usina de alimento funciona principalmente no automático, mas o estágio final, a excreção, está sob controle consciente do corpo, assim como a primeira etapa do processo digestivo. Comer, digerir e excretar fazem parte de um processo interminável. Até mesmo as comidas exóticas têm apenas um propósito: manter o corpo humano vivo e saudável, graças ao trabalho invisível e incessante do nosso tolerante processador de alimentos. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.